Turma, boa tarde. Diretamente dos estúdios da Armação dos Búzios. Estou num cenário diferente, deixa eu compartilhar com vocês essa varandinha linda aqui, a pitangueira. Pronto, para vocês se ambientarem aqui comigo. Estamos num local diferente, portanto, muito acolhedor. Vamos lá. A gente está numa série falando da cabala do nome, e as 10 primeiras letras do nosso nome, elas falam muito das nossas virtudes, de como a gente tem esperança ou desalento, como a gente tem convicção ou dúvida, como a gente está, nossos pensamentos vivem na abundância ou vivem na escassez. São tantos os atributos, amor, indisponibilidade, disciplina, preguiça, fora questões familiares e questões de reparos que a gente precisa fazer, missão. A cabala do nome, essas 10 primeiras letras do nosso nome aplicadas na árvore da vida é um mapa, né, de autoconhecimento e também fornece ferramentas práticas para a gente estar sempre acendendo essas fontes que eu acabei de dizer agora e a gente viver na nossa potência, porque a gente veio para esse mundo para viver no nosso potencial. Imaginem o Criador, Deus, com um potencial meia bomba. A gente usa o nosso potencial meia bomba, né? Não deveria, porque nós somos uma centelha desse Criador, nós somos imagem e semelhança, não é à toa, e a gente veio para expressar o nosso pleno potencial. E o que acontece? Por que a gente é comedido em algumas coisas que não deveria ser e comedido no nosso potencial? Por que os nossos pensamentos não são positivos o tempo inteiro? Por que as nossas ações não são proativas o tempo inteiro? O que acontece na nossa mente? Quais são esses cárceres, essas prisões mentais que aprisionam a gente nesse lugar de amarras, que não deixam a gente expressar tudo que a gente veio ser? Eu não falo isso, eu falo isso de uma forma generalizada, porque até quem a gente fala pensa assim, e os corruptos, né? Os corruptos, eles se corrompem, e o próprio ato de se corromper é não usar o seu potencial pleno. Por que você se corrompe? A gente está falando de política, é fácil a gente pensar numa corrupção política, mas a gente se corrompe o tempo inteiro, a gente corrompe a nossa verdade. Se a gente vai ser multado e a gente quer burlar essa multa, que provavelmente a gente estava errado, falar, seu guarda, como é que a gente pode, né? Isso também é corrupção. E essa corrupção, esse corromper, é corromper a luz. A gente corrompe porque a gente não está no nosso potencial. Então, se a gente for pensar nos políticos, o que eles deveriam estar fazendo? Né? Cuidando do povo, da educação, do social, enfim. Não vou entrar em política aqui, mas eles são corrompidos, parte deles, né, pelo fato de não usarem seu potencial, porque se eles estão firmes dentro dos seus ideais, para que eles precisam se corromper? Desculpa começar falando de política, mas eu estou um pouco incomodada hoje com tudo que está acontecendo no nosso país. Estou bastante incomodada. Eu quero votar a favor e não contra. E hoje eu ainda não tenho um candidato que eu vote a favor dele. Eu também não quero votar contra. Então, a gente começou falando de se autocorromper e dos nossos cárceres que aprisionam o nosso potencial. A gente está conectados com os nossos pactos, com os nossos vínculos, com aquilo que a gente acredita de verdade. A gente precisa estar numa retidão e não na corrupção para poder expressar esse potencial. A nona letra do nosso nome, ela para aqui, né, no chakra básico, a energia dela, em Iesoda. Iesoda é a base, que é exatamente a sede de com quem eu compactuo, com que eu compactuo,
Qual é a minha verdade? A minha verdade é só minha, não é a verdade do outro. O outro tem a sua verdade própria, mas eu não posso corromper a minha própria verdade, a verdade dos meus princípios, a verdade da minha luz, da minha expressão. A gente corrompe muitas vezes. E esse é um dos grandes motivos de, em alguns momentos da nossa vida, a gente parar e falar assim: não sou merecedora, não sou merecedor, não sou bom". A gente nem pensa dessa forma: "Não sou merecedora", ou "não sou merecedor". O que que a gente pensa? "Não sou bom o suficiente, não sou boa o suficiente". No momento que você não se sente bom ou boa o suficiente, você não se sente merecedor de receber pela sua verdade, pelos seus princípios, que são únicos. A palavra Israel, quando a gente estuda a Cabala, os códigos, não é um povo, não é um local geográfico, é uma condição do nosso espírito. O ISR, Iassar, Iachá, é reto. El, de Rafael, Gabriel, é potência. É o chakra básico, a 9ª letra do meu nome, o meu Yesod, precisa ter uma condição de retidão para os meus pactos, para os meus vínculos, para a minha luz não ser corrompida. E assim eu consigo me expressar em pleno potencial. Isso é um exercício sério, porque a gente acha que vai estar se dando mal o tempo inteiro, né? Eu não dar um jeitinho, eu estou me dando mal. Não, você está se autocorrompendo. E lá dentro do seu coração, lá dentro do seu inconsciente, já meio consciente, você não pode se achar bom ou boa o suficiente se você se autocorrompe. Vou contar uma história. O que que me salvou? E eu ainda me apoio nessa história. Acho que as histórias são para isso, né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista, nem sei qual é. Para mim, Gilberto Gil é o cara. Quem se equipara, se a gente fosse comparar, mas não tem comparação, né? Mas Gilberto Gil é tudo de maravilhoso que a gente tem na nossa música, na nossa poesia, o quanto ele expressa tudo aquilo que a gente quer ser e viver e cantar e celebrar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não falha, a fé não falha. E ele estava numa entrevista dizendo que muitas vezes ele se questionava se ele era tudo aquilo que todo mundo falava que ele era. Ai, que interessante. Se o Gilberto Gil pode dizer uma coisa dessa: "Ai, será que eu sou bom mesmo?", se questionar o seu potencial, todos nós podemos. Então eu me apoiei nessa entrevista do Gilberto Gil e falei: "Nossa, o cara é incrível. Se ele passa por esses momentos de questionamento, será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou bom mesmo? Será que aquilo que eu estou entregando está de acordo com a minha verdade? Está de acordo com aquilo que eu compactuo? Porque se eu embarrero esse fluxo, é um momento que eu vou embarrerar a minha recepção energética". Muito interessante tudo isso. É um pouco difícil. Hoje a nossa live está um pouco difícil. Eu vou pedir que vocês se sentem um pouquinho assim com a coluna. Opa, desculpa, dei uma tremidinha aqui, eu estou meio adaptada. Pronto. Vou pedir que vocês só deem uma empinada assim no assento de vocês, uma empinadinha com o bumbum para trás, assim, só para criar uma curvatura na coluna. Levantem aqui o ombro, dá uma girada no ombro para trás. Isso, levanta aqui o peito um pouquinho. Tá? Acha aqui uma posição ainda de retidão.
Respirem. E aqui, nesse ponto, começa a encontrar um relaxamento dentro dessa retidão. Vamos botar a mão direita na barriga, assim, o dedão está bem abaixo do umbigo, a mão esquerda por sobre a direita. Inspirem um pouquinho, aumentando o ar na barriga, sintam o ar não indo aqui para cima, mas para a barriga. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Afinal de contas, a gente está falando de energia, né? Então, vamos lá. Inspirem lá na barriga e soltem. Vamos fazer isso mais 3 vezes, ao todo 4. Última vez, uma inspiração bem grande. Fechem só um pouquinho os olhos, deixa a respiração voltar ao normal. E é nessa área, em frente ao umbigo, que essa fonte da autoestima está posicionada no nosso campo energético, nossa áurea, na nossa alma. Lentamente a gente abre os olhos. Eu fiz uma introdução falando de corrupção, de autocorrompimento, alta corrupção, alta sabotagem, auto boicote. Isso muitas vezes se dá pelo fato da gente não se sentir bom o suficiente. E quando a gente não se sente bom o suficiente, esse fluxo que a gente acabou de mexer, acabou de dar uma turbinadinha nele, ele é interrompido, a gente não se sente merecedor e tudo que a gente deseja receber é interceptado. Esse é o nome. A Kabbalah vai falar para a gente o seguinte: Kabbalah é recepção. Eu ajusto os meus receptores, os meus pensamentos, os meus sentimentos, com o meu sistema de crença, com a minha verdade, para eu protagonizar a minha existência, para eu ser quem eu vim ser neste mundo. Se a minha autoestima está em baixa, se eu não me sinto boa, se eu não me sinto bom, esse chácara básico, esse 9 na árvore da vida, ele é embarreirado e eu não recebo. Então, 2 coisas que embarreram o nosso fluxo de recepção. Não me sentir merecedora e a falta de humildade. A falta de humildade, ela pode ser baixinha, ela não necessariamente é uma arrogância chique. Não, ela pode ser assim, eu de novo nessa aula, eu de novo escutando isso. Isso já é arrogância. Humildade é sinônimo de abertura, é sinônimo de terra fértil, humus. Vai que eu digo alguma coisa que você, inclusive, já escutou alguma vez na sua vida. Vai que eu digo alguma coisa que fez você perceber que muitas vezes você corrompe a sua verdade e isso atua direto na sua autoestima, isso atua direto no seu senso de merecimento, embarrera sua expressão.
Os nossos pensamentos são os primeiros a criarem esse cárcere, essa prisão. E mais um motivo que eu vou dar aqui para vocês, por que que a gente perde. Eu estou fazendo uma construção, né? Agora ela tá, eu já fiz ela de cima para baixo, energia, né, turma? Crença, pensamento, sentimento, ação, pactos, vínculos, verdade. Agora eu estou fazendo ela de baixo para cima, minha verdade, com a minha verdade, com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou pensando. Se esse pensamento começa a comparar, a comparação também mexe com a minha verdade, com a minha autoestima, com os meus pactos, com os meus vínculos. Olha que interessante. Quando eu estou olhando para fora, o meu olhar tem que ser de pesquisa, de curiosidade, e não de falar, nossa, eu tenho as mesmas capacidades que essa pessoa tem, as mesmas habilidades, ela tem 250 mil seguidores no Instagram e eu tenho 1.000. O que acontece com a sua autoestima, com a sua verdade? Compromete. Seu fluxo é embarreirado. Só dei um exemplo, né? A gente compara o tempo inteiro, né? Por que que a minha mãe... eu estou me comparando com meu irmão foi tratado dessa forma e eu fui tratada dessa forma. Comparou, isso é a nossa mente. Quando você pegar a sua mente comparando, você já sabe que isso é uma pegadinha do seu ego e não da sua alma. Sua alma é única. A centelha divina que você tem de Deus é uma parte da energia de Deus. É única. Essa comparação, ela é do ego, ela não é da alma. Ela não é dessa centelha divina que faz com que você seja único. Inclusive na sua verdade. Tá aí o conflito das religiões. As religiões querem dizer que a verdade dela... Hoje eu estou incrível, né? Falando de política, de religião. Mas é interessante para a gente entender o que são pactos corrompíveis, não corrompíveis. A religião, né, quer converter todo mundo para a sua religião, porque a sua verdade é absoluta. A sua verdade é sua, absoluta para você. O outro tem a verdade dele. Não compare e respeite a verdade do outro. Sabe o que é lindo? Quando você olha para o outro e fala, nossa, ele tem as mesmas habilidades que eu tenho. Parabéns para ele, que conseguiu fazer um super trabalho e está fluindo. E eu estou aqui parada comparando, ao invés de estar olhando para a minha verdade, para o que eu acredito, reforçando a minha autoestima, me vendo como um ser único e especial nesse lugar, que pode fazer a diferença, que pode somar, que pode colaborar, que pode contribuir. Pegadinha, se pegou, comparando, para e fala, eu sou a Sandra. Para isso a gente tem o nosso mantra de poder pessoal. Ele está no meu biolink. Incrível. Um manual pequenininho, que você pega lá as 2 primeiras letras do seu nome, tem um motivo para isso, tem um dicionário que te ajuda a construir. Esse mantra de poder pessoal, ele mostra como é que a nossa mente egóica, tadinha, a gente tem que acolher ela, porque a gente precisa dela para o potencial de criação, tá? A mente não é inimiga, não. A mente é o cara. Mas ela também se perde quando ela começa a comparar, quando ela começa a aprisionar a gente num padrão mental que ela está acostumada. A gente só precisa mostrar uma coisa nova para ela, mente. Vamos agora falar de coisas boas. Agora a gente não vai comparar, é você aqui num papo reto com a sua mente. A gente não vai comparar, eu vou me conectar com a minha verdade, eu vou respirar lá na minha barriga, no meu chakra básico, vou reforçar minha autoestima, aquilo quem eu sou, quem eu vim ser aqui nessa vida, né? Falar meu mantra de poder,
Escuta, Sandra, você realmente é digna de... Cada um tem o seu mantra de poder. E aí a mente, ela sai desse lugar estreito, egóico, para ir para um lugar amplo de potencial de criação. A mente e a sua autoestima, seu Binah e seu Yesod, conversam. O seu discernimento, sua capacidade de escolher claramente os seus pactos, os seus vínculos, a sua verdade, que é única, conversa. Então, vamos só lembrar o gatilho, que é a comparação. Comparação ferrou com a gente. Comparou, perdeu a autoestima, perdeu o senso de merecimento, perdeu o fluxo. Tem que se reorganizar para recomeçar. Como é que a gente recomeça? Respirando lá na barriga, turbinando o chácara básico, né? Batendo um papo com a sua mente. Mente, agora não, esse pensamento não. Vem para o seu mantra de poder pessoal também, porque ele é um mantra de poder pessoal. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Essas lives aqui no YouTube estão ajudando tanta gente. Eu estou tão feliz, essa é a minha verdade. Minha verdade é compartilhar tudo aquilo que eu aprendi nesses 22 anos, no mundo inteiro. Eu já rodei o mundo inteiro atrás desse conhecimento, dessas informações, passei por grandes mestres. Meu percurso, quando eu olho assim, eu falo, uau! E que bom que eu consigo viver compartilhando isso, esses ensinamentos com vocês. E eu tenho recebido, assim, vários directs no Instagram, e-mails, dizendo que às vezes uma palavra fez a diferença. Realmente, Sandra, eu perco a minha autoestima quando eu começo a me comparar. Então, quando eu me perceber comparando, eu volto para mim, eu volto para a minha verdade. Turma, curtam o canal. A minha equipe, meu time fala assim, Sandra, você tem que terminar a live dizendo curte aqui o canal. Então, curte aqui o canal. Amanhã, terça-feira, a gente está na segunda aula de saúde emocional. Saúde emocional faz parte do nosso bem viver, para a gente ter um bem-estar e para a gente ter um bem-querer. Lembrem que a gente está falando de prosperidade o tempo inteiro. A gente quer prosperar. Saúde emocional, se eu saio de um ponto equilibrado, inteligente, eu consigo escolher melhor tudo para o meu bem-estar, para o meu bem-querer, para o meu bem-viver. Saúde emocional é básico para a gente prosperar. Autoestima em alta é básico para a gente prosperar. Quem quiser fazer ainda uma aula experimental, dá tempo, é a segunda aula, mas eu sempre faço um resumo da primeira, para a gente estar alinhando a linguagem, estar alinhando o pensamento. É só mandar um direct, um e-mail, um WhatsApp para a escola e vem participar, vem experimentar, porque quanto mais prosperidade a gente tiver no mundo, prosperidade é pró-esperança, mais luz a gente vai ter. E a gente quer um mundo próspero, um mundo onde as pessoas vivem bem, onde as pessoas se sintam bem, para querer bem ao próximo. Parece fácil, né? É fácil se a gente quiser. Mas tem sempre um caminho, um percurso aí. Turma, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada. Até a próxima segunda.